Termina a live eu lhe adiciono, tá, Larissa? Que eu não posso adicionar agora não, mexer agora não. Aí eu lhe adiciono. Então vamos hoje dar início aqui ao assunto de possessão. Nós estamos na terceira parte, acho que é a terceira parte, a terceira parte. Fernando, boa noite. Fernando é a Fernanda? Eu tô vendo aqui direito, é o Fernando. Boa noite. Ah, você já viu, né? Tá. Deixa eu botar aqui o convite novamente do grupo. E o pessoal do Instagram, a imagem pode sair ruim, não é por causa da internet não. É o celular que a câmera não é boa. Que eu tive que arrumar um celular aqui só para o Instagram. Aí o Facebook é que eu fico com o celular da câmera boa. Aí, irmãos, ontem eu vou até pedir desculpa a vocês. Ontem eu não abri live. Eu peço que ore por mim. Ontem eu enfrentei muitos combates, tá? Como eu disse para vocês, não é fácil, não é fácil ficar numa live fazendo oração, né? Não é fácil não. Então eu peço a vocês orações também, que orem por mim. Pare para pensar só você aí do outro lado. Você consegue passar 40 dias sendo fiéis a essa oração, sem falhar um dia, sem rezar, ou rezando todos os dias? Todo dia você rezar essa oração em casa, mesmo sem ser através das lives. Todos são dias sem falhar um dia, 40 dias, irmão. Não é brincadeira não. E eu estou fazendo as lives desde o dia 26. Ah, tá. Não é bom ao vivo. Tá, beleza, Fernando. Quiser entrar no meu WhatsApp e falar, tá bom? Entrar no grupo também, você pode entrar. Então, pare para pensar. Você consegue rezar? Você conseguiria me acompanhar todos os dias, 40 dias de live? Você consegue me acompanhar todo dia? Ou fazer em casa todo dia, os 40 dias sem falhar? Não é fácil, irmãos. Então, ontem eu não abri live, eu estava passando por uns combates terríveis, tá? Espirituais, combates espirituais. Então, mas é assim mesmo, a gente vai na luta. Então vamos aqui ao nosso conteúdo de hoje. A nossa parte aqui, vamos saber o que são os efeitos. Boa noite para quem está chegando aí, tá bem? Vamos saber aqui os efeitos da ação do demônio sobre o possesso. O que acontece sobre o possesso? Então vamos lá. A presença operante do demônio no endemoniado não é contínua. Quer dizer que não fica, às vezes, direto como a gente pensa. Mas se manifesta por períodos de crise. Então não significa dizer que a pessoa possuída ela fica 24 horas, o demônio fica 24 horas no corpo dela sem sair, não. Atormentando direto, não. Não é assim não que funciona. Ele se manifesta por períodos de crise. Não falta ao demônio poder nem vontade de atormentar tal o ódio ao homem. Então é claro que se o demônio pudesse, ele ficaria direto 24 horas na pessoa, direto, sem deixar um sossego para ele, um momento de respirar. Deus é quem não permite ele fazer isso, pois a pessoa não resistiria, irmãos. Entendeu? A pessoa não iria resistir se o demônio ficasse sem sair da pessoa 24 horas por dia, e vai mais um dia, o segundo, o terceiro, até aparecer um exorcista para exorcizar. Então Deus é quem não permite, a própria pessoa não aguenta. Por isso que eu disse que confunde essas coisas com problemas psicológicos. Nós vamos também ver aqui um estudo, também no meio desses, sobre essas diferenças. Boa noite, Paulo. Não sei, você escreveu bem aí, mas eu não entendi. Depois eu vou traduzir, porque o meu Instagram tá todo em inglês e as mensagens que vocês mandam para mim tá tudo em inglês. Aí eu vou ter que depois traduzir. Então, irmãos, ficou claro isso aí, né? O demônio não fica direto na pessoa sem sair dela. Ela fica com a trégua. Imagina ficar o tempo inteiro. A influência do demônio sobre os possessos
a influência que o demônio tem sobre os possessos, simplesmente indireta ou moral, como por exemplo nas tentações, mesmo as mais fortes, ela é uma ação direta e física, exercida pelo espírito das trevas. Então, diferentemente da tentação, a gente estudou que a tentação ela é fora, é uma coisa externa, mas a possessão não. Como ela é às vezes fisicamente, não é uma ação direta sobre a pessoa, é física, é exercida pelo espírito das trevas sobre os órgãos corporais. Então a presença do demônio sobre o possuído, ela é exercida fisicamente sobre os órgãos, os órgãos, o nosso corpo, né? Os órgãos corporais, infelizmente, do infeliz, ele fica submetido ao seu império, ao império do demônio, ao comando do demônio. De onde resulta para este último estado doentio, estranho, que sai das leis ordinárias das afecções mórbidas. Então a pessoa fica mesmo lelé, sai das suas faculdades, então ela fica numa situação mesmo terrível. Embora frequentemente acompanhado de fenômenos de ordem puramente natural, possuído, claro que o possuído não quer dizer que ele vai estar o tempo inteiro acontecendo fenômenos sobrenaturais sobre ele, não. Então é claro que a maior ação do demônio sobre o possuído é diante de manifestações naturais, só que um pouco meio estranha, fugindo um pouco das nossas leis naturais, né? Então, o demônio, embora tenha essa frequência, né, de fenômenos de ordem puramente natural que o demônio determina nele, simultaneamente com aqueles que ultrapassam a esfera própria aos agentes físicos. Esses fenômenos são habitualmente uma superexcitação geral e profunda de todo o sistema nervoso, ou seja, boa noite, Rosa, amém, que as orações vão nos fortalecer. Então, o demônio ele vai causar, mexer com o sistema nervoso, com tudo da pessoa que você imaginar. Como nós estudamos mesmo no assunto de tentações, como é que isso funciona, infestação. Então, outras vezes, ao contrário, o demônio comunica à sua vítima um crescimento extraordinário da força muscular. Então, a pessoa, o demônio, ele comunica com a pessoa que é vítima uma força muito além da que ela tem, né? Uma força muscular. Aí, um infeliz, a pessoa vai entrar em uma fúria, a ponto de espumar de raiva, ranger os dentes, soltar gritos espantosos, precipitar-se na água ou no fogo. Ele se torna então perigoso para aqueles que se aproximam dele. Destrói, como um simples pedaço de palha, as cadeias de feno com os quais o querem prender. E se ele não puder atingir os outros, volta contra si mesmo seu furor, arranhando-se com as unhas, machucando-se com as pedras do caminho, por aí vai. Nós não temos o exemplo lá do demônio que ficava acorrentado e preso, que na Sagrada Escritura, o endemoniado que de tantos anos estava lá, e quando Jesus chegou lá, o pessoal dizia que ele estava muito tempo amarrado e preso, e nem as correntes o prendiam, e ele saía furioso por meio dos mares que moravam lá na roça, lá no tempo de Jesus, esse endemoniado. Então, ele manifesta uma força tal que realmente acaba parecendo que é um comportamento esquizofrênico, né? Parece uma esquizofrenia, porque começa às vezes a espumar, ranger os dentes, entrar numa fúria, quando não consegue se vingar de alguém, ataca alguém, vai se ferir a si mesmo. Aí o que o médico vai dizer? Esquizofrênico, né? Nós vamos entender essas diferenças já patológicas. Vai compartilhando esse vídeo aqui com pessoas que vocês querem que conheçam sobre possessão, né? Entender melhor sobre esses assuntos. Só lembrando bem que para vocês, todos os sábados nós temos o nosso debate, viu? 8 horas da noite. E vamos continuar com esses assuntos depois que terminarmos a novena, que vai terminar dia 29. Essa quaresma de São Miguel, ela vai encerrar dia 28. Nós temos só 10 dias praticamente. Então, quando a gente encerrar, nós vamos ficar todos os sábados à noite, 8 horas da noite, fazendo esses estudos aqui. Vamos dar continuidade aos estudos somente aos sábados. As lives vai ficar sendo só aos sábados, tá? Aí dá tempo de vocês convidar o povo para participar.
Então essa ação perturbadora e nociva do demônio sobre os órgãos corporais expande-se sobre as faculdades mistas. Então todas essas forças, tudo que o demônio atua sobre o corpo, vai chegar a atingir a imaginação da pessoa, chega a atingir a memória, a sensibilidade. Jamerson, o Valfran também, seja bem-vindo aí, você está entrando. Os outros também que eu não estou vendo aqui, mas que estão participando aí porque estão no outro Facebook, no Light. Então as operações, mesmo mais longe, mais alto no ser humano, porque ela tem sua repercussão até na inteligência. Então o demônio ele atinge, ele vai além das contas, né? Além da capacidade natural. Não é raro se produzir no domínio do espírito um fenômeno análogo àquele que se passa nos seus órgãos. Assim como o demônio, em lugar de paralisar as energias corporais do demoníaco, aumenta seu poder. Do mesmo modo, ao invés de diminuir suas luzes naturais, ele comunica sua inteligência e conhecimentos que ultrapassam o poder. Quer dizer, quando o demônio age no endemoniado, quando o demônio possui a pessoa, ele age no endemoniado, ao invés da pessoa perder suas forças físicas, ficar mais fraca, muito pelo contrário, o demônio triplica, quadruplica essa força física e até da imaginação, leva a pessoa a ter conhecimentos além e até revelar supostamente futuros. Nós até estudamos também sobre futuro, como é a revelação do futuro do demônio. A possessão e infestação, fenômenos da mesma espécie. Vamos entender aqui sobre eles, né? Infestação e possessão. Saulo, boa noite. A infestação pessoal, ou conhecida como a obsessão, que nós estudamos, que seria o quê? Perturbações de visão e por aí vai, para quem perdeu esses estudos. Que o demônio vai causando visões, perturbações, aparições, coisas se moverem, que não é a possessão. Então a infestação ou a obsessão e a possessão constituem fenômenos da mesma espécie. São fenômenos da mesma espécie, só que a diferença vai estar nos graus e são classificadas pelos teólogos, que a gente viu, como ações, são classificadas pelos teólogos como ações extraordinárias e diretas do demônio, enquanto a tentação é indicada como ordinária e indireta. Ou seja, a possessão e a infestação é classificada como uma ação extraordinária, direta do demônio, porque ele age diretamente na pessoa. Como a infestação, que ele vai agir diretamente em você, provocando alguma coisa em você. E a tentação é indireta, ela é chamada ordinária. O cardeal Lepsier diz, ele observa que a diferença entre a infestação pessoal e a possessão não é uma diferença de espécie, mas somente de graus de acontecimento, visto que essas formas diferem mais ou menos conforme for maior ou menor o grau de poder exercido pelo demônio sobre o corpo do indivíduo a quem ele resolveu atormentar. Então o grau vai ser de acordo com o poder que o demônio está exercendo sobre a pessoa, se está exercendo um poder maior ou menor. Os fenômenos de infestação pessoal não são, por vezes, menos graves do que os da possessão. Então, que fique claro, o cardeal Lepsier faz uma observação nesses estudos de casos de possessão e infestação. Não quer dizer que fique claro para nós, fique bem claro, que uma pessoa que sofre de infestação não significa dizer que a situação de uma pessoa infestada é mais leve do que um possesso. Não significa dizer isso não. O grau da pessoa que é possuída é pior do que uma pessoa que está infestada. O possuído é uma pessoa que está sofrendo, a situação dela é pior do que uma pessoa que está sofrendo obsessão. Não. Os graus, Jacilene, boa noite, seja bem-vindo. Os graus vão variar de acordo com a força e a ação que o demônio pode atuar na pessoa. Então vamos supor, o infestado, que são pessoas geralmente vítimas de feitiçaria, foi feito feitiçaria, bruxaria para você,
né? A pessoa está infestada, é isso que a gente chama, está infestada, para quem perdeu as lives. Então, às vezes, a feitiçaria, a bruxaria é tão pesada na pessoa, tem uma amarração tão forte, não deixa a pessoa ir para frente nos estudos, não deixa a pessoa ir para frente em emprego, não deixa, seja lá o que é a sua vida que você faz. Tudo parece que às vezes não vai dar certo, tem alguma amarração no seu relacionamento, então às vezes a infestação é tão forte, a infestação que é a feitiçaria, a bruxaria, é tão forte na vida da pessoa, que às vezes se torna pior do que um possuído. Então o grau depende, irmãos. O grau vai depender. Então eu não posso dizer, a infestação é pior ou é possessão. A obsessão é pior ou é a possessão, a obsessão. A pessoa às vezes começa a ter muitas visões, ou a casa começa a ficar muito mal assombrada, sendo perturbada, coisas mexendo, se movendo, você ouvindo barulho demais que você não consegue dormir demais, às vezes você não tem sonho, todo dia você não consegue dormir direito, ou seja, o demônio fica te perturbando de uma forma que te atrapalha você ter sua vida normal do dia a dia, você está bem disposto no trabalho, você às vezes pode estar com aquele peso, aquele cansaço, você parece que vai na barra todo dia sem disposição. Então pode ser uma infestação ou uma obsessão na sua vida que às vezes está pior do que uma pessoa possuída. Vai depender do grau de intensidade, de força que o demônio está sobre sua vida. Seja de alguma amarração ou seja de uma possessão. Então que fique claro isso aí, irmãos, que tem que ficar bastante claro. Eu não posso dizer que a situação do possuído é pior do que alguém que está sofrendo de infestação. Não, vai depender. Então, o ritual, de fato, o ritual romano é o ritual que faz os exorcismos. Não estabelece diferença alguma entre eles, e as línguas latina e italiana têm apenas uma palavra clássica para designar ambas as formas, isto é, obsessão diabólica. O livro do ritual romano de exorcismo, eu já tive acesso a ele, eu já vi o livro de ritual romano de exorcismo de um colega meu que ia ser padre, aí ele comprou esse livro de ritual de exorcismo e ele me mostrou. No ritual de exorcismo não vai dizer lá que essa pessoa está possuída ou ela está infestada. O ritual vai considerar isso aí apenas como uma obsessão diabólica, porque o demônio está te obcecando, está causando uma obsessão em você, aquela insistência, aquela persistência em te destruir. Seja como possuído ou seja como infestado. Que é o que diz o cardeal Lepsier, né? Então, o padre Rory vai dizer, é verdade que a possessão não penetra até o íntimo da alma. Ele vai afirmar que fique claro que a pessoa possuída, o demônio não toma posse da alma da pessoa. Consequentemente, ela não pode ditar, impor ao possesso um ato pessoal de inteligência ou de vontade. Mas a ação diabólica chega a neutralizar e impedir o exercício da inteligência e da vontade, de modo que o possesso torna-se incapaz de conhecer, de julgar e de querer tudo que se passa e se agita nele. Então, este padre Rory, ele vai dizer que sobre o possuído, ele não tem domínio de nada, nem da vontade dele. Ele não consegue dominar o que ele quer. Ele pode estar querendo na sua consciência fazer uma coisa, mas o demônio não deixa. Então ele não tem o controle sobre ele. Então uma pessoa possuída, dificilmente ela vai conseguir rezar só. Ela não vai conseguir fazer oração. Ela é uma pessoa que precisa muito da ajuda do outro, literalmente. Ela não vai ter a força para fazer oração sozinha, né? Na infestação, tal não se dá. Então na infestação, como a gente viu, não há um domínio do demônio sobre a tua vontade. O demônio vai te atazanar, vai te perturbar. A vítima conserva o domínio de suas faculdades superiores, ou seja, você continua governando, tendo controle da sua inteligência, da sua vontade, você que está sofrendo de uma infestação. A infestação é uma bruxaria, uma feitiçaria que veio para você. E pode mesmo servir-se delas para enfrentar os assaltos do maligno. Então você que sofre só de infestação,
você não perde a vontade e você não perde a sua inteligência, a sua força. Então você pode usar desses seus meios para combater a infestação. Dessa forma, acontece que a efervescência diabólica pode deixar o fundo da alma em paz. Então, irmão, nós vamos ficar hoje por aqui, porque não vai dar tempo da gente continuar. Nós iremos ver amanhã as causas da possessão. O que é que causa a possessão demoníaca na pessoa? Então vocês vão passando, compartilhando para as outras pessoas que querem conhecer esses assuntos de possessão demoníaca, tá? Então nós vamos conhecer as formas que seriam, por exemplo, às vezes punições, provações e por aí vai, né? O que causa a possessão? Por que uma pessoa pode ficar possuída pelo demônio, tá bom? Então eu agradeço aqui, a gente agradece aqui a participação de todos que estavam aqui nas lives participando deste assunto. E amanhã a gente vai dar a Eliseuda, seja bem-vindo, chegando bem no finalzinho, mas o vídeo vai ficar aí no Facebook para quem perdeu do começo, tá? É só passar o vídeo, é as meia hora finais, né? As meia hora finais do vídeo da live é que eu falo do assunto do tema. Quem quiser ver quem perdeu. Então, mais uma vez, boa noite a todo mundo, a gente agradece. E amanhã nós vamos ver esse tema aí da causas da possessão, tá bom? Então fique com Deus, vamos fazer nossa oração de encerramento para agradecer a Deus por mais uma noite de quaresma. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Irmãos, então, até amanhã, que todos tenham uma boa noite e que a proteção dos anjos de Deus, que São Miguel Arcanjo como líder, envie para nos guardar, nos iluminar. Então até amanhã e essa live vai ficar aí, tá bom? Disponível para quem quiser assistir, quem perdeu. Quem como Deus, ninguém como Deus, quem como Deus, quem como Deus, quem como Deus, ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobrimos com vosso escudo.